Bem, pessoal, voltando aí mais um vídeo de React, né? Tô achando interessante fazer essas reações, porque pelo menos aí você pega uma visão aí e vai discutindo, né? Eu vou passar um vídeo pequeno do Pondé que não tem 3 minutos. E aí, em cima desse vídeo, eu vou fazer um debate sobre o que ele está falando, as principais questões que ele levanta, ok? Eu achei melhor deixar, porque é um vídeo pequeno, e aí eu trago as principais informações aí que eu acho relevante a gente fazer aqui, né, uma discussão. Qual é o mais inspirado, anarquista ou comunista? Olha, de novo, a rigor não existe comunista hoje, pelo menos país comunista, tá? O comunismo fracassou historicamente até então. Agora, quando eu era moleque, eu era mais simpático ao anarquismo, mas eu era moleque. É evidente que o anarquismo é inviável, porque como eu estava com 20 anos em 1980, então já era uma época em que já se sabia que o comunismo soviético não era bem aquela utopia que se imaginou nos anos 30, 40, 20. Era um enorme sistema burocrático extremamente opressor, então o anarquismo aparecia com um certo ar de liberdade maior, né? Ausência de governo e tal, mas se os anarquistas históricos são pirados, os anarcocapitalistas são tão pirados quanto, porque se não dá para acreditar numa autogestão de comunidades socialistas, tampouco dá para acreditar numa autogestão do mercado por si só, né? Então, eu diria que os comunistas eles eram, de certa forma, menos pirados, porque na sua origem eles entendiam que eles iam organizar uma sociedade para realizar um modo de produção que não fosse capitalista. Então eles eram um pouco mais concretos do que os anarquistas, que queriam só destruir o Estado e não botar nada no lugar, apesar da sua sedução, né? Da ideia da liberdade acima de tudo, não sei o quê. Então, assim, eu acho que os dois são pirados, né? Eu diria, talvez, depois de ter mais experiência de vida e mais quilometragem de leitura e de olhar o mundo, eu diria que, na verdade, a gente não tem muito como viver sem uma economia de mercado, apesar de que ela gere muitas contradições, cada vez gere mais mentira, mais marketing, mais papo furado, mas não dá para viver, a gente não sabe como produzir riqueza sem economia de mercado, mas é necessário ao mesmo tempo que você tenha um Estado organizado, não gigantesco, enxuto, e que seja capaz de estabelecer políticas de Estado, que o mercado não estabelece. E essas políticas de Estado significam infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, não é mesmo? Eu acho que isso é ser menos pirado. Bem, vamos lá então. Ele falou várias coisas aqui, eu vou pincelar algumas. Primeiro ele diz no início do vídeo que não existe comunista, pelo menos país comunista. Então vamos lá, não existe comunista no mundo. Então não existe partido comunista, é isso que ele quer dizer? Só no Brasil tem 2 partidos comunistas, o que é uma coisa bastante sui generis, né? O resto do mundo não tem partido comunista. Por exemplo, está acontecendo na Venezuela agora, hein? Na Venezuela. O Partido Comunista da Venezuela está sendo atacado pelo Maduro. Porque tem gente que acha que o governo Maduro é de esquerda, né? Mas ele está atacando os partidos comunistas. O Partido Comunista está sendo atacado por ele, lá na Venezuela. Aí depois ele diz assim, porque não existe país comunista. Aí eu fiquei me perguntando, bem, existiu alguma vez país comunista? Se a gente for pegar a acepção do Marx, o que é o comunismo, existe a possibilidade de existir um Estado comunista? Não, né? Estado pressupõe que uma classe tenha o papel de coerção sobre outra classe. O que é o comunismo para Marx? Uma sociedade sem classe. Se não tem classes sociais, porque as classes vão acabar, existe uma igualdade, não há necessidade de existir o Estado. Por isso, não existe Estado comunista. Porque se tem Estado, não tem comunismo. Se tem comunismo, não tem Estado.
Bem, aí eu já não sei se ele não tem conhecimento sobre o assunto, né? Ou se ele falou de pronto, sem levar em consideração o que ele está falando, ou se ele está levando em consideração os autores que eles, né, gostam de se remeter. Ele deixou muito claro alguns desses autores atrás, né, numa coleção de livros. Um dos livros aí do Russell Kirk, que é um dos principais conservadores que já existiram, né? Russell Kirk, Michael Schott, Raimundo Aron, de início de todos esses aí, Edmund Burke, entre outros, ok? Bem, se ele está levando em consideração a resposta dos conservadores para ver se existe comunismo ou não, aí pode ser um problema. Por quê? Porque você não está lendo os comunistas para saber o que é o comunismo, e aí você simplesmente faz um ataque, ao invés de você pensar, né, ideologicamente o que seriam essas ideias. Posteriormente ele comenta assim, que o comunismo fracassou. O comunismo, esse dito países comunistas realmente fracassaram, né? Apesar de ele dizer que não existe país comunista, e Cuba é ainda um país comunista. Então eu acho que ele se esqueceu de Cuba, pelo menos, né? Eu poderia até citar a Coreia do Norte, mas aí tem uma outra discussão, a doutrina Jude, entendeu? Que tem lá, né, coisas de confucionismo, lá. Então vamos até falar que lá não é comunista. Porque também tem que ler sobre a Revolução Coreana, que também ninguém lê. Mas ele fala de que não existe país comunista. Cuba, até onde eu sei, entraria nesse rol de país comunista. Enfim, aí depois ele diz assim, o comunismo fracassou. Mas se o comunismo fracassou, e o capitalismo? Deu certo? Será que hoje os trabalhadores vivem melhor do que viviam os artesãos e os camponeses na Idade Média, por exemplo? Eles vivem melhor do que viviam os indígenas quando chegaram os portugueses e os espanhóis nas Américas? Eles vivem melhor do que viviam as tribos africanas quando chegaram os europeus, né, no século XVI, XVII e depois no final do século XVIII? No final do século XVIII e no século XIX? Ou mesmo no Japão, na China e assim por diante? Será que eles viviam melhor ou pior do que vivem os trabalhadores hoje? Porque é lógico que tem uma classe que ele faz parte, mais elitizada, que vive melhor no capitalismo hoje. Mas o que ela representa em números, essa classe? É dizer, o comunismo fracassou, o capitalismo deu certo? Deu certo para quem? Enfim, ele devia ter pensado no que ele respondeu, mas enfim, continuamos. Aí ele diz assim, o anarquismo é inviável. Não existe a possibilidade de ter uma autogestão de comunidades socialistas. Nunca existiu, então. Nunca existiram sociedades autogestionadas. Nunca. Se eu for pegar, George Woodcock vai discutir autogestão entre os anabatistas. Eles não é nem anarquistas. Anabatistas. Será que ele sabe disso, Pondé? Autogestão entre os anabatistas? Catarinos. Será que ele acha que catarinos é Catarina no masculino? Os catarinos? Nunca ouviu falar, provavelmente. Para chegar depois da industrialização, como de Paris, não teve algum tipo de autogestão das ideias socialistas? Durante 3 meses? Pode não ser na Paris inteira, em partes de Paris? Revolução Russa não teve autogestão? Kronstadt não teve autogestão em Kronstadt? Eles não sentaram lá para fazer uma assembleia, para discutir? Não teve lá na região da Ucrânia, no sul da Ucrânia? Onde estavam as tropas do MAC? E outros lugares, Bulgária, na Ásia. E mais recentemente, a gente pode falar, será que não tem um tipo de autogestão acontecendo lá na região de Rojava? E será que a autogestão não funciona? Será que os capitalistas não se utilizam de uma autogestão empresarial dentro das empresas deles? Será que o toyotismo não tem lá dentro uma ideia de apropriar da autogestão dos trabalhadores para se transformar numa coisa que interessa a eles? Enfim, então eu não vou discutir, mas a impressão que eu tenho é que ele não conhece ou ele está, né, falando aquilo que está na cabeça dele, certo? Aí ele diz lá que os anarquistas, ele dá até uma risada, né? Ele fala assim, os anarquistas são diferentes dos comunistas. Os comunistas queriam criar alguma coisa, os anarquistas destruir e não botar nada no lugar. Oi? Como assim?
Será que ele está confundindo anarquista com niilista? Um cara que vai lá, destrói e não coloca no lugar? Será que ele está lendo os populistas russos? Maria Spiridonova, será que o Pondé já ouviu falar alguma vez da Maria Spiridonova, lá da Rússia? Uma das principais teóricas do populismo russo, do socialismo, que era o socialismo camponês? Será que ele já ouviu falar da Maria Spiridonova ou não? Ou ele só leu Russell Kirk, Michael Schott, Raimundo Aron, Edmund Burke, e entre outros, Eric von Gade, enfim, tem vários aí, né? Será que ele só lê esses caras e acha que esses caras dão base para discutir o que é anarquismo? Mas enfim, continuamos. Aí ele diz assim: porque precisa do Estado, né, contra o capital, porque o Estado vai fazer políticas públicas, o capital não tem como fazer essas políticas. Será que ele não está confundindo Estado e políticas públicas? A mesma confusão que fazem os socialistas. Que política pública existe se existir Estado? E aí, eu não vou nem citar os exemplos que eu falei aí, Ucrânia, autogestão lá na Comuna de Paris e assim por diante. Vamos pegar no Brasil do Getúlio Vargas. Sindicatos. Sindicato é um órgão de resistência dos trabalhadores que naquele momento estava sendo dominado pelo Estado, mas não era estatal. Ele tinha uma, né, intervenção estatal, vamos dizer assim. Ele continua existindo os sindicatos. Os sindicatos tinham políticas públicas. Até uns tem hoje, até hoje. Por exemplo, tem médico, dentista, tinha até barbeiro, coluna de férias. São políticas públicas dentro dos sindicatos. Ou aliás, que política pública é política de Estado. Só tem no Estado. Então acabou o Estado, não tem política pública nenhuma. Então as políticas públicas surgiram quando surgiu o Estado. Olha que interessante. Então ele não leu nada que aconteceu no século XIX na Alemanha. Partido Social Democrático, o que ele fez? E por fim, né, ele vai pensar nessa questão de que como se os anarquistas eles não tivessem condições de fazer nada de, assim, importante, porque como se eles não soubessem o que é a natureza humana, né? Porque ele, como conservador, acha que a natureza humana, desde lá de Hobbes, né, é uma natureza ruim. E que os anarquistas acham que os homens são bonzinhos. Bem, aí ele teria que ler, por exemplo, Henrico Malatesta, Revista Blanca, 1932. Artigo que ele faz uma crítica ao próprio Kropotkin, que pensava, né, que o anarquismo poderia vingar sem muito esforço, era como se fosse uma coisa evolucionista. Ele vai fazer uma crítica a isso. Vai dizer, inclusive, para o Kropotkin: se o anarquismo vai chegar sem precisar ter revoluções, por que então precisa de anarquistas? Espera que as coisas vão acontecer. Enfim, então eu peguei esse pequeno vídeo, né, para a gente pensar como é que o Pondé está dizendo aí sobre o que é anarquismo e comunismo. Infelizmente, nesse vídeo, me parece que ele não tem condições alguma de falar sobre anarquismo, quiçá de comunismo. Né? Ele mostrou várias coisas que ele falou aqui, pode ser que ele falou de pronto, sem pensar o que ele está falando, né? Mas deveria ele ter mais cuidado, e aí dentro da minha perspectiva como eu sou anarquista, por exemplo, com os anarquistas, porque o que não falta é desinformação sobre o que é o anarquismo, né? E o que ele conseguiu fazer justamente é isso. A filosofia de esquerda... Vamos lá. Beleza, então, pessoal, era isso. Ele quer aparecer de novo aí, mas eu não vou deixar você falar de novo não, porque já falou muita coisa que eu não concordo, e infelizmente não é nem que eu não concorde, é que você demonstrou um verdadeiro equívoco sobre o que você está falando. Então era isso, pessoal. Aí, tendo mais vídeos aí, eu vou olhando e a gente vai fazendo esses reacts. Um abraço a todos e todas.